que eu vou falar hoje são coisas que aconteceram bem no início, que precisou ter um acordo entre o Messias e Israel, o diabo, o Satanás, que hoje está no corpo de Moisés. Precisou ter um acordo. Mas vocês vão entender agora por que teve que ter esse acordo. Lá no princípio, meus irmãos, quando o Messias, as duas testemunhas, os apóstolos, ainda estavam em corpos espirituais, corpos de anjo, Miguel e seus anjos lutaram com Israel, Azazel, Ismael e seus anjos, e eles foram jogados aqui na terra. Quando eles chegaram aqui na terra, o pai teve aquele plano de resgate. Como? Porque a cidade no Reino do Céu ficou um terço vazia. Todas as 500 milhões de casas, pedras da Geórgia, todos aqueles 500 milhões de casas abandonadas, uma cidade vazia. Os irmãos lá no Reino do Céu, uns 1 bilhão de anjos, todos tristes. Toda vez que passava por aquela parte do Reino do Céu, estava vazia. E vinha na hora a lembrança dos irmãos que moravam lá e foram jogados na terra. E com o passar do tempo, o pai explicou, já passei alguma parte para os irmãos sobre isso, que o pai começou o plano de resgate, o pai e o Messias, e isso começou a explicar para os irmãos, vamos fazer o homem nascer na terra, porque ele nascendo na terra, eles vão nascer com os anjos caídos, eles vão conhecer os anjos caídos, e aqueles que rejeitarem os anjos caídos, morrer da carne e nascer do espírito, a gente traz para essas casas. Ali estava começando o plano de resgate. Então, o pai fez Adão, depois fez Eva, depois Eva. Adão, no começo, irmãos, Adão ficou muito tempo sozinho na terra. Ele, os animais, eles cuidando das coisas, e os animais ali com ele, o Adão dando os nomes. Então, isso é real. Por quê? Porque quando Moisés escreve os 5 primeiros livros da Bíblia, ele estava vendo. Ele estava ali vendo tudo, por isso que ele sabe essas coisas, porque ele viu, ele estava ali. Ele não é onisciente, onipresente, que vê, não, ele estava ali vendo, caminhando, perturbando a vida de Adão. Ele perturbava a vida de Adão, vocês não têm noção como ele perturbava a vida de Adão. Só que as duas testemunhas, o Messias, muitos irmãos no Reino do Céu, naquela época, era permitido descer na terra. Agora que vocês vão começar a entender por que o Messias fez um acordo com Israel, o diabo, Satanás está no corpo de Moisés hoje. Era permitido descer aqui na terra, conversar com Adão. Aí Adão, depois vem um pai, como diz a história, tirou um pedaço da costela de Adão, fez Eva, nasceu. E aí Adão teve o primeiro filho, o primeiro nasceu Caim e Abel, né? Abel e Caim. Aí depois teve outros filhos, foram nascendo. Não se esqueça que Adão ficou mais de 900 anos na terra. Eva e Adão tiveram muitos filhos. Era todo ano tendo um filho. Todo ano tendo um filho. E aí nasceram netos, bisnetos, tataranetos, e muito. Começou, foi muito rápido. Muito rápido. Então, teve uma época que Adão era tão perturbado por Israel, mas tão perturbado, que Adão começou a enfrentar Israel com força. Adão olhava na cara de Israel e falava assim, olha, da mesma forma que o Pai formou você na terra e deu sopro de vida, eu também fui. Você não pode me matar. Mesmo sabendo que anjos podem matar anjos. Mas o pai foi bem claro. Bem claro. Nenhum anjo deve matar outro anjo. Tudo que eu fiz com as minhas mãos e dei o sopro de vida, incluindo os animais, não toquem. Não toquem. Mas, irmão, eles faziam sacrifícios de animais. Agora que vocês vão começar a entender. Porque eles faziam sacrifício. Quem fazia sacrifício de animais? Quem fez o primeiro templo ali para fazer sacrifício, altar para fazer sacrifício de animais? Vocês vão começar a entender agora como era uma loucura depois que esses anjos caíram aqui na terra. Depois nós voltamos para Adão. Depois que os anjos caíram aqui na terra, meus irmãos, Adão foi enganado. Adão nunca foi enganado, desculpa. Adão nunca foi enganado. Eles tentaram enganar, mas aí Azazel, do lado de Israel, falou assim, bem, a gente não consegue enganar Adão de jeito nenhum, não tem como. Já tentamos muitos anos, não consegue, dessa terra.
os anos dessa terra. E eles não conseguem. Aí Azazel falando para Israel. Azazel falando para Israel. Naquela época eles eram um casalzinho. Vamos usar uma tática diferente. Já que a gente não consegue enganar Adão, vamos se aproximar de Eva. Notem que essa parte acontece depois com Caim e Abel. Guardem bem isso. Aconselho os irmãos que estão me assistindo pela primeira vez, assistam meus vídeos, se alimentem do pão da vida, para que vocês possam ser libertos dessa maldição chamado sistema religioso.